Olá, pessoal! Oi, gente! Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Espero que vocês estejam bem. Nós viemos aqui hoje apresentar para vocês um projeto que já tem tempo que a gente está querendo tirar do papel. Graças a Deus a gente Saiu, conseguiu, Manu! Gabi! Uhul! Nosso primeiro podcast da Altos. O objetivo dele é estar muito próximo de vocês, colaboradores, e a gente trazer histórias e assuntos pertinentes ao nosso negócio. E convidados muito legais. Gente, a gente preparou algo bem massa. Bem legal. E hoje, nosso primeiro episódio, né, nós trouxemos uma pessoa que faz parte de toda a história do Grupo Altos, uma pessoa que vive aqui dentro, que está vivendo sempre, está com o sangue da Altos nas veias. Ele é filho do Ricardo e da Marília. Neto do senhor Eduardo. E da dona Marlene, né? Ele tá andando nas concessionárias desde quando ele deu o primeiro passo dele. Então, seja muito bem-vindo, Ricardinho, ao nosso podcast. Bom, Gabi, Manu, primeiro, muito obrigado pelo convite. É super legal ver mais uma iniciativa da nossa empresa saindo do papel, né, Gabi? Quantas e quantas vezes a gente discutiu sobre esse projeto e, para mim, é uma honra inaugurar esse projeto tão legal. Eu que sou um fã e um consumidor diário de podcast, então, super legal agora estar do lado de cá. Eu acho que vocês fizeram uma introdução muito legal. Além do Ricardinho, diretor-geral, eu também tenho minha vida. Esse ano, talvez, eu tenha o projeto mais importante da minha vida, que é o casamento com a Renata, né? Então, é impossível a gente separar as coisas. E eu acho que só faltou uma coisa. Eu sou uma parte dos nossos quase 450 colaboradores. Sim, com certeza. E talvez é um dos... É claro que a gente tem o cargo, mas dentro da linha aí eu sou apenas uma parte desse grande corpo que a Altos se tornou. E, de novo, muito feliz em mais uma evolução, não só do marketing, mas da nossa empresa tá saindo do papel e é um prazer estar aqui. Vamos bater um papo legal sobre a nossa história e sobre o nosso futuro. A gente sonhou muito, né, Ricardinho? É do marketing nascer. Eu posso falar por mim, né? Sonhei muito que a Altos tivesse essa área que fosse dedicada a todos os colaboradores, que a gente tivesse essa comunicação direta, que ela fosse sem ruído, que ela fosse genuína, né? E que a cultura da Altos fosse, de fato, que ela não chegasse só a mim ou só em outra pessoa, em outra determinada pessoa, que fosse em todo mundo. Então, a gente está encurtando isso. E esse podcast aqui, eu não vou mentir, tem 1 ano que ele foi pensado, que eu tive essa ideia. E agora ele está saindo. Estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. É uma evolução da minha carreira, na verdade. E eu espero que seja um sucesso. Gente, escutem o podcast, mandem escutem mesmo, gente, por favor. Eu acho que o mais legal, né, Gabi e Manu, que é uma consequência da gente colocar o nosso time no centro das nossas decisões, né? Exatamente. Então, cara, a criação do departamento de endomarketing é justamente para a gente diminuir as distâncias. Hoje, graças a Deus, a gente está em 8 cidades diferentes e é impossível a gente estar presente fisicamente. Então, cara, mais uma iniciativa que surge quando a gente coloca, de fato, o nosso time no centro das nossas decisões, assim como várias outras que a gente tem tomado, a mudança da nossa missão, visão e valores. Então, cara, muito feliz mesmo e feliz de ter vocês duas aqui pra gente bater um papo como se a gente estivesse no corredor lá da empresa, tomando um café e trocando uma ideia. A gente já teve várias E eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que esse podcast ele tem esse intuito de trazer os colaboradores a estarem no meio, estarem no centro. Esse foi o nosso intuito quando a gente pensou no podcast, né? E assim, o que a gente pode dizer sobre isso, né? Gente, que o nosso podcast ele não tem o intuito de trazer somente sobre a Altos, né? O nosso intuito geral é trazer assuntos do momento, assuntos que agregam o nosso negócio, a Altos em si. Então, acho que é importante a gente introduzir um pouco, né, da história da Altos aqui no podcast. Então, Ricardinho, conta pra gente como é que você começou a sua história profissional dentro da Altos.
Manu, como eu te disse, eu acho que é meio difícil assim, separar o Ricardinho... Pessoal, né? Pessoa física e o Ricardinho profissional. As minhas primeiras lembranças da empresa é justamente brincando no estoque de peças, assim, com 3, 4, 5 anos, quando a gente ainda tinha uma concessionária em Tuiutaba, que hoje, dentro da divisão do grupo, ela não está conosco mais. Mas é uma relação muito saudável. Eu cresci, brinquei e vivi dentro das nossas lojas. E eu falo que a minha contratação, ela começou quando o meu pai falava bem da empresa dentro de casa. Então, nunca foi um concorrente. A empresa nunca foi um concorrente. Então, se era um lugar que eu brincava, se meu pai gostava de trabalhar, foi muito natural ao longo da minha vida eu querer trabalhar aqui. Em algum momento, te confesso que eu pensei em ser jogador de futebol. Acho que bom, que bom que eu tomei a decisão de não ser. Se bem que vendo alguns jogadores de hoje, eu acho que eu tinha até uma pequena chance. Você acha que você tinha chance? Eu acho que eu tinha. Eu sou esforçado, eu sou dedicado, disciplinado, mas hoje eu vejo que todas as minhas escolhas, assim, até da minha faculdade e o caminho que eu tracei foi muito feliz. Hoje eu faço... Cara, com muita vontade. É lógico que a gente tem uns dias mais fáceis, uns mais difíceis, mas eu faço isso aqui com muito amor, com muita vontade. E foi muito natural essa entrada. E aí eu gosto... Até esses dias eu fiz uma timeline da minha vida dentro da empresa e até faço essa sugestão para todo mundo que vai ouvir e assistir. Façam isso da sua vida, façam isso da sua carreira profissional, porque... O mundo é tão rápido que dificilmente a gente para se orgulhar do caminho que a gente traçou. Às vezes a gente até esquece, né? De algumas conquistas, de tudo que a gente passou, é até pequeno, mas... Gabi, e eu fui... E é legal colocar no papel mesmo, que eu precisei fazer uma apresentação. Eu falei, cara, preciso parar meu tempo um pouco para pensar sobre isso. E aí eu vi que eu já tenho mais de 10 anos que eu tô... nas empresas, fora a parte que eu brincava no estoque, enfim. E contando um pouco, eu brinco com o pessoal, já fiz de tudo. Cara, e de tudo mesmo. Já contei carro no sol, que a gente fazia o inventário na prancheta. Na auditoria mesmo. A gente fui auxiliar, fui estagiário, auxiliar de auditoria. Olha então, só, gente. Me deu uma base muito legal. Hoje eu conheço... Não como eu conhecia, né? Porque hoje não é tanto do meu dia a dia, mas eu conheço desde da abertura de uma OS até como se fatura um carro, como a gente faz um DRE. E aí eu vim crescendo, essa base de conhecimento me ajudou muito. Depois eu tive a oportunidade de assumir uma loja nossa na Rondon. Olha só. No alto dos meus 23 anos, Gabi. Eu não sei... Olha... Eu não sei onde é que meu pai e os sócios estavam com a cabeça. Olha, confiaram em você, né? Dá pra ter uma... Mas eu era muito novo, Gabi. Mas foi legal porque eu tive a minha primeira vivência, o contato com o cliente. A parte de oficina demanda muito esse contato, né? O cara tem um problema no carro e ele quer uma ele solução, quer te matar, né? ele quer pôr fogo no carro e aquele negócio, você precisa trazer o cara pro lado. Tive o primeiro contato, a minha primeira demissão que eu tive que fazer também foi lá. Cara, 2, 3 dias sem dormir. Mas você já sabia 3 dias antes? Que eu teria que desligar a pessoa. E seria a primeira demissão que eu faria. Cara, nossa, sem dormir e tudo serve como aprendizado, né? E aí depois eu volto para Afonso Pena, pego uma função mais de inovação, depois a cadeira de vendas, depois como diretor de operações, aí já respondendo por todas as nossas atividades, e aí mais recente como diretor geral. E, cara, eu tenho aprendizados, Manu, que um mecânico me passou quando eu era auxiliar de auditoria. Então,
é uma bagagem, como eu convivi com muita gente, é uma bagagem muito legal que com certeza contribuíram muito para a cadeira que eu tô hoje. E o mais legal da empresa em si, da Altos, né, que eu acho que você deve ter sentido isso quando você começou de fato a ser um colaborador, é que a nossa cultura é muito acolhedora. Né? Então, por mais que você fale, eu era muito inexperiente, né, e tudo mais, eu acho que eu, a Manu, a gente pode falar Sim. isso. As pessoas são acolhedoras, gostam de ajudar, a gente às vezes precisa aprender muita coisa e aí as pessoas da Altos sempre se dispuseram a ajudar. Então, faz parte da cultura, que tudo bem, né? ter 23 anos. Tinham pessoas lá muito prontas para te ajudar. E, Gabi, eu acho que uma das principais qualidades de um profissional hoje é justamente esse princípio de vulnerabilidade. Cara, eu não sei mas eu quero aprender. Nem 10% do que um vendedor sabe. Então, cara, qual o problema de fazer uma pergunta para um vendedor? Eu não sou super-herói, vocês não são, ninguém do nosso time é. Exatamente. E aí, obviamente, você tem um ambiente que te acolhe e está sempre de portas abertas para ajudar, ajuda muito e contribui muito para todo mundo. Fora a vontade de crescer, né? Aí a pessoa fica mais engajada no crescimento. Com certeza. Eu sou prova viva disso, porque quando eu fui contratada, eu não tinha experiência em nada, gente, real. Eu cheguei na Altos, eu era jovem aprendiz, não sabia nada, eu estava fazendo faculdade de marketing, mas eu não tinha vivência. E aí o Ricardinho e a Gabi me deram essa oportunidade. Então, para mim, foi um motivo, né, real para querer crescer, né? Ter tido essa oportunidade me ajudou muito. E hoje o que eu sei, assim, comparado ao que eu sabia quando eu entrei, né, não tem dinheiro que compre essa experiência, sabe? É sobre isso, né? A cultura que nós temos hoje na Altos de colaborar, cooperar com as áreas é muito forte, né? E o quanto você também contribuiu, né, o Manu? Eu não sei, eu acho que o pessoal não sabe, mas a Manu, ela não sabia muita coisa de marketing, mas ela foi contratada porque ela canta. A gente ainda está na campanha para que ela faça alguns shows. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente contratou, de fato, um perfil que gostaria de crescer, que estava com vontade de aprender. E é o que a gente precisa mesmo. É evolução todo dia, né? Uma vez eu vi uma matéria que falava muito sobre isso, né? Que as empresas, elas não devem contratar um sabe-tudo. Porque um sabe-tudo, ele pode saber tudo, mas em clima organizacional, digamos assim, ele pode ser alguém que vai atrapalhar muito a empresa, porque ele não vai trazer uma verdadeira evolução. Ele vai fazer aquilo que ele sabe, mas ele não vai ajudar o outro a crescer. E acho que isso é um diferencial da Altos, né? Exatamente. Então, e falando sobre a nossa cultura, nossa história, né? E tudo que a gente viveu nos 76 anos que a gente está quase completando 77. Fala pra gente sobre as últimas aquisições, como foi essa experiência, como que foi viver isso ao lado do seu pai, dos seus tios, né? Como foi essa experiência de crescimento, porque a Altos teve um crescimento exponencial nos últimos anos, né? Com certeza. Então, conta pra gente como que foi isso, como foi essa experiência lá entre vocês, como que você percebeu os colaboradores, a sua sensação e como que foi? Primeiro, é um privilégio conviver 3 gerações, principalmente para mim. É lógico que o meu avô, ele não tá tão no dia a dia mais, mas você pode ter certeza que um resultado bom ou resultado ruim, ele dá notícia, sabe, né? e ele me cobra, seja no almoço de domingo ou nos corredores da empresa. Eu enxergo tudo, Gabi, como uma evolução. Isso aqui é uma evolução. O que a gente está fazendo aqui hoje é mais um canal de distribuição de conteúdo e de informações da nossa empresa. Então, isso me orgulha muito. A gente tem avançado e evoluído em várias frentes. Não só no comercial, mas na área de cultura, na área de pessoas, na área de profissionalização, o nosso marketing. Cara, você pegar a nossa estrutura de marketing há 2, 3 anos atrás e o que a gente está construindo e o que a gente já tem executado,
é um baita exemplo de evolução. Então, a gente pauta tudo dentro da nossa missão, visão e valores. E aí, é claro que preservando o caixa da empresa, tendo uma responsabilidade de orçamento, mas se faz sentido dentro da nossa missão, visão e valores, se é mais um passo para a gente ser a principal concessionária do Brasil, se eu vou gerar bem-estar para todo mundo, para cliente, para colaborador, para a sociedade, por que não a gente fazer mais aquisições? E foi isso que a gente pensou, principalmente no movimento de 2019 para cá, né? Com 3 aquisições, que é Uberaba e Araxá, num primeiro momento, né? Em 2019. E em 2020, a abertura da nossa loja de patrocínio. Parecem ser só 3 lojas, mas é importante a gente deixar claro que essas aquisições fez a gente crescer mais ou menos 50% do nosso volume. Nossa. Então, uma aquisição de 3 unidades, mas em volumes absolutos é bem grande, né? É um número significativo. E aí, já pensando nos próximos passos, é que a gente começou a fazer algumas mudanças de organograma, evoluir alguns setores, já pensando no que pode vir por aí, mas, de novo, sempre dentro das 4 linhas, que são os nossos valores, sempre buscando executar a nossa missão, e todos os nossos passos precisam ser em direção à nossa visão de ser a principal concessionária do Brasil, né? Certo. A gente tem A maioria dos nossos colaboradores acha que a gente vende só carro. A maioria não. Vou falar direitinho. Tem gente que acha que a gente só vende carro, né? Porque a gente é uma marca que só vende Chevrolet. E aí, fala pra gente sobre as outras áreas. Porque, assim, quando a gente... Principalmente o podcast, né? O Acelera Podcast. A gente teve até uma experiência quando a gente foi criar a comunicação que tinha uma imagem de um carro, né? Aí a gente falou assim, não, a gente não pode pôr um carro, né, Manu? Porque não é só carro. A gente não vai falar só de carro. Então, assim, é como se a gente englobasse só os carros. E, na verdade, não. A gente tem outras áreas. A gente, inclusive, tem áreas na nossa empresa, né? Que ela está crescendo muito e é uma área que a gente dá muita oportunidade e que teve um crescimento, eu acho que de 1 ano só, muito grande, que é a área de logística peças, né? Fala pra gente como que é sobre essas áreas, o que elas representam para a Autos. Gabi, não é só interno, muita gente do mercado e de fora também que a gente conversa acha que a gente só vende carro. E até esses dias o pessoal foi fazer uma reunião comigo ontem, e aí ele entrou lá na nossa área de back-office, de administrativo, e falou, cara, que tamanho que é isso aqui? Aí eu brinquei com ele. Você já assistiu o filme Nárnia? Que é quando você entra no armário, assim, tem um mundo gigantesco para dentro. Então, o nosso desafio é justamente abrir esse armário. Cara, a gente hoje tem um centro de distribuição de 2.500 metros quadrados. A gente hoje é referência em venda online de peças. Inclusive, a gente ganhou um prêmio, hein, galera? Ganhamos um prêmio essa semana. Exatamente. Parabéns pro time de operações, pro time de peças. Parabéns, Eduardo. Então, a gente tem esse desafio. Eu acho que um pouco também é responsabilidade nossa de não ter aberto essa porta desse armário antes. Para todo mundo com certeza. Até em divulgação, em mídia, tudo. Mas hoje a gente é uma solução completa. A gente tem desde consórcio, que é uma opção, na minha opinião, ele não concorre. São perfis de clientes diferentes. Né? Talvez é um cara mais programado, porque ele vai pegar o carro ao longo do tempo. A gente tem uma área de seminovos muito legal, muito robusta. Talvez um dos maiores estoques de Minas Gerais isso que eu ia falar. É nosso. Então, a gente tem de carro de 20, 25 mil reais a carro de 300 mil reais no nosso estoque. A gente tem a área de varejo também, que é outro bicho. E a área de VD, que é outro negócio.
esse é, teoricamente, a área que a galera mais conhece. Só para esclarecer, VD é venda direta. Tá, VD é gente? venda direta. Sim. E a gente tem a oficina, que aí a gente entra para um que a gente chama de pós-vendas, né? Que entra peças e serviços. E só para todo mundo ter uma noção, hoje, do resultado da empresa, quase metade dele já vem da área de pós-vendas. Então, não é muito comum, tá, no Brasil. Isso é muito mais uma característica, uma cultura nossa de valorizar a oficina. Você vê, as nossas oficinas estão sempre cheias. Sim, e, é verdade. e a gente comemora um fechamento de uma OS assim como a venda de um carro, viu? Vocês podem ter certeza, nas nossas reuniões a gente cobra a venda, mas a gente também cobra um cliente sendo bem atendido, o ISC. E é mais fácil encontrar uma pessoa que você conhece dentro de uma oficina do que dentro da loja de carro, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. É isso aí. E um movimento que a gente fez, que você bem comentou, e faz parte dessa estruturação e dessa evolução para os nossos próximos passos, é uma área de logística. Então, cara, como a gente pode ser mais eficiente na compra de peças, na compra de carro, na distribuição? O Mercado Livre e o e-commerce demanda muito essa velocidade de entrega, né? Eu acho que todo mundo que pede alguma coisa nos e-commerce da vida não querem esperar 2, 3, 4 dias. Já fica esperando na porta, né? Já fica esperando na porta e isso tem um trabalho e a gente está qualificando e estruturando tudo isso para que a gente possa crescer. Mas, cara, a gente brinca que a gente é uma empresa com 9, 10 negócios dentro da mesma empresa. E aí, sem esquecer do nosso back-office, e aí colocando o marketing junto, o financeiro, o fiscal, o contábil, o RH, o DP, o TI. Cara, se essa galera que fica atrás, que é o administrativo, não funcionar, eu não vendo carro, eu não entrego peça, eu não contrato gente. Então, cara, é um corpo. Assim, Com certeza. Quando uma perna a gente manca de uma perna, a outra segura por um tempo até estruturar, mas a gente é um corpo. E esse corpo não é só venda de veículo. A gente precisa tratar esses negócios e também a parte administrativa que, cara, para mim é fundamental, como um corpo só, que um compensa o outro. Mas se 2, 3 pararem, o corpo dá uma baqueada. Dá uma baqueada. É verdade. E é um organismo que funciona muito bem. E a gente tem evoluído e investido em todas as frentes, além da área de vendas. Bom demais, dá pra ver no jeito que você fala, o orgulho que você sente, né? E eu acho que o principal do nosso objetivo aqui é que as pessoas saibam disso, né? Que você se orgulha da pessoa que está assinando uma nota fiscal ou de uma pessoa que está entregando uma peça lá na boqueta, né? Boqueta de peça. E eu acho que é muito importante, né? A gente pensar que não se trata apenas do trabalho, né? Se trata das pessoas. E acho que isso a gente tem trago como foco, a Altis tem trago como foco esse colaborador, colocar ele no meio, para que ele entenda, né? O todo, né? Igual você falou, é uma engrenagem. Se um não roda, o outro trava, né? Pra gente continuar juntos. O Manu, e o mais legal é que quando, cara, a gente falar que vende peça e carro, eu acho muito raso. E assim, parece ser clichê, mas o cara que vai lavar o carro, e aí, obviamente, sem desmerecer o cara, muito pelo contrário, é justamente esse organismo funcionar. Será que ele tem noção que ele está lavando um carro para um pai dar para uma filha que acabou de passar no vestibular? Cara, será que o meu time de armazém, de estoque, tem noção que ele está separando uma peça que vai consertar o carro para o cara viajar de férias com a família? Cara, parece ser clichê, mas a gente vive isso na empresa o tempo inteiro. Cara, a gente não está fazendo por fazer, né? Eu não estou realizando um serviço. Eu estou consertando o carro para o cara viajar. E assim, de novo, se o meu cara não separar a peça e meu time lá em cima do administrativo não fizer o que precisa ser feito, eu não conserto carro, eu não entrego carro, enfim, todos têm
uma importância gigantesca para que as coisas aconteçam. Com certeza. E eu acho que um pouco desses setores, né, o pessoal ainda não tem um conhecimento. Então, a gente queria que você explicasse para a gente como é que funciona algum desses setores. Por exemplo, o VD, que os colaboradores têm muitas dúvidas sobre como funciona. Legal. Em resumo, o VD ele é uma venda direta. Ou seja, é uma venda que acontece direto entre o cliente e a montadora. É por isso que o nome é venda direta. E quando ela acontece? Quando o cliente tem um CNPJ ou um MEI, uma microempresa, ou ele é produtor rural, ou ele tem uma frota de mais de 5 carros, ele entra numa condição diferente, ou ele é portador de alguma necessidade, aí entram várias necessidades, quem já teve alguma doença, quem já tem implantado alguma prótese, enfim, tem um vasto catálogo, vamos dizer assim, de doenças que entram. E essa venda, ela acontece direto, o carro não fica no nosso estoque. Então, a partir do momento que eu realizo a venda, eu gero um compromisso com a montadora. O cliente, inclusive, paga direto para a montadora. E aí, esse carro vem das plantas de fabricação que a GM tem. E aí, a gente faz todo o processo de revisão de entrega, de preparar o veículo, de entrega. E aí, o cliente é nosso. É uma venda direta que ele faz para a GM, esse fluxo, mas é super importante deixar claro que o cliente é nosso. Então, qualquer problema que ele tiver, qualquer eventualidade no pagamento com a montadora, a gente é o canal direto para resolver. Então, CNPJ, produtor rural, frotista, portador de alguma necessidade especial, eles têm alguns benefícios e alguns descontos adicionais e é uma venda totalmente direto com a GM do Brasil. Entendi. E falando também sobre outros setores, né? A gente falou um pouco sobre a logística e o setor de peças, né? O que você tem achado dessas mudanças, né? Que o setor de peças tem feito nesses últimos tempos? A gente tem tratado esses vários negócios de forma separada. Então, a gente tem verbas separadas, a gente tem time de marketing para atendimento separado. A gente tem uma separação, por exemplo, dentro do RH para fazer os recrutamentos e seleções. Então, a gente não dá importância para um departamento ou outro. A gente tem tido esse cuidado e aí o desenho do organograma deixa muito claro isso, que a gente investe na área comercial de veículos, na área de peças, na área de serviços, na área de unidades também. Hoje a gente tem um gestor que cuida de todas as nossas unidades, obviamente com os nossos operadores. Mas, falando especificamente de peças, é um mercado muito grande e a gente entende que a venda, é claro que o time comercial precisa estar muito pronto e muito bem treinado, mas a venda ela é uma consequência de uma compra muito bem feita, de uma logística muito bem feita, de uma armazenagem muito bem feita. Então, a gente tem investido muito mais nesse pré-compra. Então, cara, o que o meu cliente valoriza? Ele valoriza muito mais o tempo de entrega do que propriamente o preço. Óbvio que eu preciso estar numa condição de mercado, né, de preço, mas a gente tem investido muito no pré-venda, de qualificar nosso time, de melhorar nossas estruturas, de melhorar nosso back-office, de digitalizar nossa empresa. Isso. Então, a gente tem várias frentes hoje, cada um olhando para o seu negócio, para que a gente possa evoluir em todas elas. E aí, junto com isso, né, tá todo mundo vendo que a área de peças está crescendo muito, inclusive em oportunidades, né, para colaboradores, inclusive interno. É a área que mais promove colaboradores, né, lá na Autos. E eu queria que você falasse mais também sobre a inovação, né? É um dos nossos valores, a inovação e a colaboração. E eu sei que isso está começando a fazer muito parte do nosso DNA de fato, né? Tudo que a gente está vivendo todo dia, isso que a gente está vivendo aqui agora também faz parte disso, né? A nossa ideia é que seja uma mesa
cheia de pessoas que colaborem com ideias e com tudo que ela vive no dia a dia, traga coisas para a gente saber, né? Porque às vezes ninguém sabe, igual você falou da área de venda direta, que a Manu perguntou. E falar sobre isso, sobre essa transformação que está acontecendo lá, que ela está acontecendo todo dia, a gente está conseguindo ver, a gente está trazendo ferramentas novas, áreas novas estão surgindo. E falar sobre essa parte para nós. Gabi, eu acho que muita gente mistura o que é inovação, né? Como você disse, isso aqui é uma inovação. É um jeito novo de se comunicar e um jeito novo da gente se aproximar do nosso time que está nas nossas 8 cidades. Eu acho que um dos meus principais papéis é justamente desmistificar isso. Cara, inovação não é para o diretor-geral, não é para o diretor. Precisa ser uma cultura, assim. E é da nossa história, uma empresa que tem 77 anos que a gente vai completar esse ano, ela tem por obrigação a parte de inovação, porque senão a gente não teria chegado nem nos 10 anos, né? Hoje, tem alguns dados que falam 3%, 4%, 5% das empresas chegam na 4ª geração. A gente é super privilegiado e a gente chegou aqui inovando. E a condição de inovação é justamente a gente dar autonomia para todo mundo. Porque, cara, inovar, por exemplo, Tem uma impressora que eu dou 25 passos todo santo dia, 25 vezes. Cara, será que não faz sentido eu inovar e trazer essa impressora para cá? Isso é inovação. Então, essa cultura de todo mundo ter a condição de melhorar o seu dia a dia, e aí, de novo, fica, entre aspas, mais fácil quando o cliente e o nosso time está no centro das coisas. E aí a inovação, as ferramentas, elas viram um meio para a gente chegar onde a gente quer. Quer gerar bem-estar, quer ser o principal concessionário do Brasil. E a inovação, quando a gente põe esses 2 pilares no centro, começa a fazer muito mais sentido. E fazer um adendo, né? Quando a gente for fazer a comemoração de 76 anos, a gente foi gravar o vídeo, né? Seu avô. E aí eu nunca tinha tido tanto contato com ele. No dia eu chorei. Eu não sou de chorar. Eu também, né? Eu acho que todo mundo assistiu. Acho que a gente percebeu. E foi muito bom ver ele contando a história de como aconteceu. Mas quando ele estava falando, a gente percebia que o tempo todo ele estava se preocupando em como as pessoas iam estar naquele ambiente. Ele falava de vocês, né, do seu pai, dos seus tios e tudo, mas ele falava dos colaboradores, e ele falava funcionários, né? Ele não fala colaboradores. Mas foi muito, muito legal o jeito que ele falava, que todo mundo tinha que trabalhar junto para um bem comum, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que pensar nisso já é uma inovação. Porque quando a gente senta numa mesa e vai conversar todo mundo para pensar numa ideia, lá no marketing a gente faz muito isso. A gente nunca decide nada sozinho. A gente tem um grupo no WhatsApp que tudo que a gente vai fazer, a gente manda lá para todo mundo dar um pitaco. Então, eu acho que é isso, né? Então, tipo assim, nós funcionamos juntos. E eu acho isso muito bacana, que é uma coisa que veio dele, né? E eu acredito que tenha vindo da mãe dele também. Gabi, a sociedade evoluiu, né? A gente precisa de mais ideias, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de inclusão. Claro que a gente, como empresa, a gente tem um papel social de diversidade e inclusão, sim. Mas o que essas pessoas diferentes discutindo os nossos assuntos e as nossas situações, não gosto de falar problema, que você já rotulou, mas as nossas situações que precisam ser resolvidas, cara, 10 perfis diferentes debatendo a mesma situação, você tem noção a quantidade de soluções que a gente pode tirar desse tipo de discussão? E são discussões muito boas, né? A partir quando são pessoas que estão abertas a discutirem e a chegarem uma resolução. Numa resolução de um desafio, né? Porque a partir do que a gente tem vários, né? Ao longo do dia. Todos os dias. Mas, assim, é muito legal, é interessante demais. Eu vou falar por mim, né? A gente fica no trabalho
quase que, nossa, praticamente a maioria das horas. Sim, né? E aí você se sentir confortável em sentar com seu colega e discutir qualquer coisa é muito bom. E eu acho que a gente precisa continuar vivendo isso lá. Sim, Porque eu estou na Altos, eu vou completar 5 anos, não é à toa, né? Porque isso foi uma coisa que me cativou, né? Desde quando eu entrei e que me fez permanecer. Porque, igual você falou, desafio e coisas difíceis vão ter o tempo todo, né? E eu sou meio surtadinha, todo mundo sabe. Então, todas as vezes que teve um problema, alguma coisa para resolver, né? Um desafio mais diferente, eu sempre dou uma surtada e tudo mais. Mas eu sempre consigo... Já vivi algumas situações. Porque eu sento lá e converso com todo mundo. Eu falo mesmo, arregaço, falo, e todo mundo dá opinião para mim, eu dou opinião também, e a gente pode passar uns perrengues, mas vai solucionar. Isso é muito legal da gente viver. E eu acho que se tiver alguém não vivendo, o Endomart vai bater. E a diretoria também, viu? A gente vai atrás, hein? Gente, a gente poderia ficar aqui falando até amanhã. A gente tem assunto, ó, E pra a gente caramba. gosta muito de conversar. Sim, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Exatamente. Queria te agradecer, né, por você ter vindo aqui. Muito obrigada, Muito obrigada Ricardinho. mesmo por ter se disponibilizado, ter vindo aqui, se aberto e falar desse tanto de coisa legal e bacana. Eu tenho quase certeza, pela minha pouca experiência no endomarketing, que as pessoas não te conhecem desse jeito e vai ser muito legal. Eu gostei demais. Eu também. Eu estava tremendo igual uma vara. Ai, gente, eu também mas tava agora eu tô nervosa. ok. Eu Agora também, eu tô- tá? Ai. Eu ainda tô nervosa, mas eu tô Mas deu ok. certo, Foi gente. muito bom. Foi muito bom. E a gente queria também agradecer a vocês que nos assistiram até aqui, E tá nos bom? ouviram. Muito obrigada, gente. E também a gente quer dizer que os nossos próximos convidados que estarão aqui são 2 pessoas muito importantes também para Altos. E se você tiver alguma pergunta para essas pessoas, a gente vai abrir um desafio lá no Embaixadores para você colocar a sua pergunta ou a sua curiosidade. A gente vai falar de uma área que a gente comentou aqui, né? Que é a área de logística, né? Legal. Nós vamos falar da área de logística e peças, porque eu acho que é uma área que, como está em crescimento atual, seria muito interessante a gente trazer 2 pessoas que estão lá vivendo todo dia. Queria cumprimentar aqui vocês como representantes do nosso time. É super legal me aproximar. Obviamente não dá para a gente ter esse papo aqui com todo mundo, mas até você é uma das pessoas que mais defende isso. Quando alguém tem alguma vergonha de falar comigo, fala, cara, o Ricardinho é igualzinho a gente. Ela fala isso mesmo, gente. Deixa eu contar uma coisa. Eu ouvi uma coisa uma vez que foi muito legal. Uma pessoa estava trabalhando num dia que não era corriqueiro, que não era dia útil. E aí falou pra mim assim, nossa, foi muito legal, a gente estava lá trabalhando, o Ricardinho chegou lá vestido de roupa de bicicleta. Você lembra disso? Ou roupa de academia, não sei. Esses dias agora? Não sei. Tem um tempo. Foi muito legal. Eu acho que foi na mudança do CD. Foi. E aí... Uns 2 meses. E aí, eu acho legal, porque eu acho que as pessoas não enxergam, né? Que é normal, tá tudo bem. E, Gabi, assim, cada dia que passa, a gente crescendo, eu represento menos dentro desse universo todo, né? De novo, parece clichê, mas não é, não. As engrenagens precisam funcionar e eu já tirei muita melhoria e muita ideia, cara, de dentro de um estoque ou andando numa oficina nossa. E aí, quando eu chego, o operador, o responsável pela unidade, fica me beirando. Eu falo, cara, vai para sua sala que eu vou dar uma volta aqui, quero sentir. Obviamente, não consigo fazer isso sempre. E é legal que todo mundo enxergue isso nas nossas lideranças. Cara, quando vocês estiverem na loja, cara, tem que enxergar como se o Ricardinho estivesse lá e todo mundo numa condição de criticar no bom sentido, já buscando uma melhoria, né? Então, cara, tô sempre à disposição dentro da medida do possível e eu tenho plena certeza que a gente vai continuar evoluindo, tendo liberdade e abertura para que todo mundo possa crescer e criar dentro
da sua realidade dentro do nosso negócio. Estou muito feliz do projeto. Soluções inovadoras. É isso aí, tá na nossa missão. A gente tem um projeto, tá, gente? Café com Prosa, vem aí pra gente trazer soluções inovadoras. Todo mundo logo vai poder mais, participar. É isso aí, obrigado. Foi Obrigada. um baita prazer. Gente. Foi muito legal. E a gente vê vocês no próximo episódio do Acelera Podcast. Tchau, gente! Tchau, valeu. Tamo junto.